Olá, eu bato um papo hoje com o Thiago Alonso de Oliveira, ele é CEO da JHSF, empresa que apareceu bastante na mídia essa semana por conta da inauguração do aeroporto Catarina. Mas a JHSF faz bem mais coisa, eles são donos, por exemplo, do Shopping Cidade Jardim e dos restaurantes Fazano. Os papéis da companhia valorizaram 250% esse ano. Quer saber mais? Fica com a gente! Thiago, obrigada pela tua presença aqui. Conta um pouquinho pra gente primeiro de você, antes da gente falar especificamente da empresa, quem você é, por onde você andou antes de chegar na JHSF. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite da gente estar junto. Um pouquinho sobre o Thiago, quer dizer, eu tenho 48 anos, casado com a Fernanda, pai da Maria e do Luiz. A JHSF é uma empresa onde eu estou há praticamente 5 anos. Nesse momento eu sou diretor-presidente da empresa e entrei lá como diretor financeiro e também diretor de relação com investidores. Explica pra gente o que é a JHSF, porque tem um bracinho em cada lugar, então como que começou e como que se tornou o que é? A JHSF é uma empresa que atende o público de alta renda. A gente costuma dizer que o foco da empresa, mais do que ser nas verticais de negócios, ele está muito associado com esse cliente de alta renda, com quem a empresa tem o interesse e o desejo de manter um relacionamento de longo prazo, não só com o cliente, mas com todos os parceiros de negócio também. Então, a empresa é uma empresa que se dispõe a trabalhar com qualidade e excelência de produto, né? Sempre de modo a surpreender, inspirar e realizar os nossos clientes. Então, com essa visão no cliente que a JHSF hoje trabalha 4 linhas de negócios. Um negócio de incorporação imobiliária, onde a empresa é líder no segmento residencial para alta renda em São Paulo, tanto da primeira quanto da segunda residência. A segunda área de negócios nossa é a área de shopping centers e de varejo, onde a empresa também tem um posicionamento de liderança aqui no mercado brasileiro. O terceiro setor de atuação é de gastronomia e hotelaria. Então a JHSF é a empresa que controla a empresa Fazano, que é uma marca que está muito associada com alto padrão de gastronomia e de hotelaria. E por fim, nós recém-inauguramos um aeroporto executivo que também foi criado no sentido de levar para o público da alta renda uma solução em infraestrutura que o país é carente, mas que é uma infraestrutura já mais familiarizada em cidades como Paris, Londres e Nova York, onde a aviação executiva ela foi separada da aviação comercial, como forma de trazer maior grau de conforto para o passageiro da aviação executiva. Só para entender melhor a história, quando que começou, há quanto tempo existe a JHSF? No início ela era o quê? A JHSF começou há cerca de 50 anos, ela começou como uma empresa de prestação de serviços na área de construção e depois, loguinho depois, ela começou a entrar na área de incorporação imobiliária. Então, talvez na sequência é a construtora, que hoje é uma atividade que a gente não tem dentro da empresa. Aí depois ela avançou para a parte de incorporação imobiliária, depois para a parte de shopping centers, depois para hospitalidade, gastronomia e mais recentemente então que ela entrou na parte de aviação executiva. Dentro dessas verticais de negócios, qual que tem maior peso? Se a gente olhar peso de faturamento, hoje isoladamente falando, talvez seja essa divisão de gastronomia e hospitalidade, mais ou menos equilibrada com a parte de shopping centers. Agora, a parte de incorporação imobiliária vem com um crescimento muito expressivo. Então, não vai ser surpresa para a gente se em poucos trimestres já a receita vinda da incorporação imobiliária for maior que tanto a de shoppings quanto a de hospitalidade e gastronomia. E o aeroporto é um negócio que está começando agora, né? E que ele também com o tempo deve apresentar uma boa taxa de crescimento. Eu queria entender um pouquinho melhor o modelo de negócios de vocês, Thiago, porque olhando os dados eu fiquei com algumas dúvidas. Teve um ano 2018 que
o fluxo de caixa líquido das operações era negativo, mas a empresa lucrou. Isso é uma questão contábil? O que é? As demonstrações financeiras elas se tornaram muito complexas ultimamente. Houve, para quem não é tão familiarizado com esse assunto, houve uma mudança na regra, né? A gente passou aqui no Brasil a adotar uma regra que é a regra europeia, o IFRS, e com ele trouxe uma série de complexidades, né? O que eu consigo te dizer é que hoje, nesse momento, a gente tem todos os negócios com o fluxo de caixa operacional maior do que o fluxo de caixa de investimentos e maior do que o fluxo de caixa financeiro. Então, em termos de fluxo de caixa, a gente está bastante confortável. Inclusive, a empresa acabou de passar por um processo de aumento de capital, com o qual a gente quer fazer o próximo ciclo de crescimento da empresa, já contando com o dinheiro dentro de casa para manter a organização dos fluxos de caixa. Queria falar um pouquinho do investidor pessoa física. Aqui no TC a gente é focado principalmente neles e tem havido um crescimento muito grande do interesse do investidor pessoa física brasileiro em ações, né? Vocês perceberam isso também em relação à JHSF? Sim, assim, mais do que a gente perceber, foi um movimento que de maneira ativa a empresa perseguiu. Foi um trabalho maravilhoso que o time de RI da JHSF fez e está fazendo. É um trabalho que não acaba, é um trabalho diuturno, eu diria para você. Então, o primeiro passo que nós demos foi tentar entender quem era esse perfil do investidor. Quando vocês perceberam isso? Na verdade, a gente já percebeu há algum tempo, mas a nossa ação mais ativa, ela deve ter uns 18 meses, mais ou menos. Então, primeiro teve um período de aprendizado para a gente, de tentar entender quem eram essas pessoas. Quer dizer, vocês ficaram monitorando quem falava sobre o JHSF para entender um pouco. Isso, quem falava, e naquele momento a gente não estava preocupado saber se estava falando certo, falando errado, falando bem ou falando mal. A gente simplesmente queria saber quem eram as pessoas que falavam sobre o JHSF. Passado algum tempo, nós convidamos essas pessoas para uma reunião de almoço com o time de RI, e eu estava junto lá com eles, e a gente deu uma atualizada geral do que a empresa está fazendo, o que a empresa queria fazer nos meses à frente. E a partir desse momento, que a gente não acha que foi uma coincidência, mas a gente acha que foi um movimento que foi gerando repercussão, a gente começou também a procurar e ser procurado por gestores com mais perfil de pessoa física do que necessariamente um gestor de grandes fundos, e a gente foi construindo com aquele grupo de pessoas físicas e com esse grupo de gestores uma história de uma empresa que tem um plano e que ela vai apresentando os seus passos de crescimento de acordo com aquele plano. Tentar encurtar aqui, porque a história dá para ser bastante longa, mas acho que esse não é o objetivo. Nós tínhamos cerca de 2.000 CPFs na base de acionistas, e hoje a gente está com quase 23.000 CPFs num período um pouco maior do que de um ano. Impressionante. Tá? Então, a gente tem uma atenção igual com a pessoa física de uma ação, como a gente tem com o maior acionista da companhia. A gente acha que o papel da comunicação da empresa, ele não pode segregar investidores dos que tem, dos que não tem, do que tem pouco, do que tem muito. Qualquer investidor ele tem que ter acesso à mesma quantidade e qualidade de informação. Esse grupo de investidores que vocês chamaram para almoçar ou jantar, eu imagino que tenham ficado surpresos com isso, porque não é uma movimentação comum, né, das empresas ir atrás do investidor pessoa física e chamar para dentro da empresa. Foi uma experiência bem interessante, porque quando eles chegaram no restaurante, eles não se conheciam, mas já sabiam que tinha uma mesa designada lá para a gente fazer o almoço. E a maneira de quebrar o gelo com eles todos foi perguntar se alguém ali sabia porque estava no almoço. E um deles falou assim, não, porque eu fui convidado para o almoço. Eu falei, bom, isso a gente sabe, mas a gente convidou vocês porque vocês se mostraram pessoas interessadas sobre a empresa, ou que pelo menos têm vontade de falar sobre a empresa. Então, já que vocês têm essa vontade, deixa eu contar um pouco para vocês o que a empresa faz, qual é o foco dela, e acho que trazer essa informação
que nasce na cultura da empresa, né? Então essa cultura de preservar os relacionamentos de longo prazo, essa cultura de ter uma motivação, de ter um propósito. A gente foi construindo com essas pessoas o entendimento do que era a empresa, né? Não só com aquele grupo, mas a gente veio fazendo o mesmo trabalho também com o investidor institucional. O fato é que os dois acabaram crescendo bastante do ponto de vista de participação dentro da base acionária da empresa, e acho que no final do dia esse é o trabalho que a gente tem que fazer, tem que levar de maneira rápida e transparente as informações que qualquer perfil de investidor precisa para tomar uma decisão se aquela é ou não a empresa na qual ele deve investir o seu dinheiro. Qual que é o risco de investir em JHSF hoje? Toda empresa tem algum risco. O maior risco que a gente tem hoje, até um risco difícil de mensurar, que é um risco de taxas de juros, né? A empresa tem uma participação nos seus negócios associada a ativos imobiliários, e ativos imobiliários eles têm uma correlação invertida com as taxas de juros. Quando as taxas de juros caem, a atividade imobiliária sobe. E o inverso também é verdadeiro. Como não é a companhia que controla a taxa de juros, esse é um fator que a gente tem que estar atento. Vocês recentemente inauguraram o aeroporto Catarina. Isso apresentou alguns desafios ao longo do desenvolvimento desse empreendimento, né? Qual que foi o racional por trás de apostar num aeroporto? Eu gosto da sua pergunta. Eu acho que o setor de aviação executiva, ela é feita por quem precisa gastar dinheiro para chegar em regiões remotas do país que não são abastecidas do ponto de vista de oferta de voo pela aviação comercial. Então isso faz com que o Brasil tenha uma quantidade relativamente pequena de empresas que servem, melhor dizendo, regionalmente algumas áreas do Brasil, mas que o empresário, para chegar nas sub-áreas, ele precisa se fazer valer de um avião executivo para conseguir chegar, seja a uma fábrica, seja a uma fazenda. A gente não pode esquecer da importância do setor agrícola para o Brasil. Então, essa massa de pessoas, de usuários, melhor dizendo, da aviação executiva, ela hoje do nosso ponto de vista, mal atendida nos aeroportos comerciais. Então a gente olhou essa situação e viu que ali tinha uma oportunidade de negócios, e a companhia começou então o desenvolvimento de um projeto de infraestrutura no Brasil, no momento em que as taxas de juros as taxas de juros estavam altas e tinha uma crise econômica acontecendo. Então foi um desafio grande, mas o time gosta de desafio grande, então a gente está feliz porque conseguiu vencer. Ele começou a ser construído em 2010? Ele começou em 2010. Tá. Então a gente está feliz que entregou aquilo que a gente acredita que é o melhor aeroporto do país e certamente o melhor aeroporto de aviação executiva. Então os padrões de segurança são elevadíssimos, de conforto. A gente fez um produto bem com a cara da JHSF, com o DNA da JHSF, que é de qualidade e excelência. Então, quem já teve a oportunidade de visitar o aeroporto saiu surpreso com aquilo que a gente fez em termos Vocês criaram lá. É uma pista de 2,5 km, só para a gente ter uma referência. O aeroporto de Congonhas tem um pouquinho mais do que 1,9 km e o aeroporto do Santos Dumont tem 1.600 metros de pista. Então é uma pista bastante segura para a operação da aviação executiva. Legal. Tiago, ainda falando sobre o aeroporto, recentemente o nome da empresa acabou sendo envolvido num caso de corrupção que envolve o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, né? Depois, já faz anos esse caso, ele acabou sendo condenado em primeira instância agora, mas o caso já faz bastante tempo. A empresa mudou alguma questão de governança depois disso? Acho que assim, o primeiro é importante a gente esclarecer que a empresa não teve envolvimento nesse caso e que não tem nenhuma ação que pesa sobre a empresa, né? Acho que a empresa, assim como várias outras empresas no Brasil, a partir do momento que entrou em vigor a lei anticorrupção,
ela tem os seus mecanismos em prática hoje, né, de compliance. Até onde eu sei, a JHSF foi a primeira empresa de capital aberto no país a voluntariamente adotar o Comitê de Auditoria Estatutário, que ele faz um papel importante dentro desse pilar de compliance. E a gente conta aí com as 2.200 pessoas da empresa sempre treinadas para que façam o certo. E para a gente fazer o certo foca no cliente, entrega com qualidade, jogando na bola, dentro da regra. De forma geral, qual que é a preocupação? O que vocês fazem exatamente? Você falou de uma forma genérica, mas queria que você exemplificasse mais nessa questão de governança, que é uma coisa super importante para as empresas. Governança, sustentabilidade e tudo mais. Legal, acho que também é uma pergunta interessante. Então, em termos de governança, vamos falar da governança no sentido mais estrito da palavra, né? A empresa hoje é administrada por um conselho de administração que tem 7 membros, dos quais 4 são independentes. Apesar da empresa ter um grupo de controle, ela optou por trabalhar com um conselho de administração preponderantemente independente. Então, acho que ali tem um passo importante no sentido de construir uma governança melhor. Na parte de sustentabilidade, a empresa, a gente é bem low profile para aquilo que a gente faz do ponto de vista de sustentabilidade. Mas eu posso colocar aqui uma série desde obras sociais que a gente faz até uma preocupação importante com o meio ambiente. Então, já acabou de lançar um empreendimento que é o Vila de Boa Vista. Então, toda a parte de circulação vai ser ou bicicleta ou com carro elétrico. Que é o que exatamente o Vila de Boa Vista? O Vila de Boa Vista é um empreendimento que a gente lançou como uma extensão da Fazenda Boa Vista, no mesmo complexo. É um empreendimento também para o público de alta renda aqui da região de São Paulo. E ali a gente tem uma preocupação adicional com os temas de sustentabilidade, que vão desde trabalhar com horta orgânica, passar por essa parte de meios de transporte que não geram poluição. E a gente inclusive está preparando algumas medidas aí também para o aeroporto no sentido da neutralização de carbono. Então a gente entende que existe uma questão global que precisa ser levada a sério e a gente está absolutamente alinhado com ela. Legal. A gente passou por uma crise aí, o Brasil começa a sair dela agora, e tem muita gente que fala, o mercado de luxo não tem crise. Como que a crise, o mercado de luxo realmente não tem crise? Como que a crise afetou vocês? Vocês precisaram fazer algum ajuste na companhia? Como que foi? Eu acho que ele, como tudo, ele também tem as suas crises. Elas são talvez de menor intensidade do que os setores que trabalham com público de média ou de baixa renda. Então, em outras palavras, a alta renda ela sempre tem alguma disponibilidade de renda, né? Então, os anos que a gente passou, talvez de 2014 a 2018, que foram anos mais severos do ponto de vista de crise aqui dentro do Brasil, a empresa, em todas as suas unidades de negócio, exceto na incorporadora, ela cresceu, e ela não cresceu na incorporadora por uma decisão da companhia de segurar os lançamentos no momento em que ela percebeu que haveria uma mudança de sinalização de taxa de juros para o país. Então, de maneira prudente, a gente segurou os lançamentos, ajustou a empresa para passar por aquele período, e hoje a gente está vivendo uma situação de expansão do consumo da alta renda. Acho que os números que a companhia divulgou até agora, eles falam por si só, e para quem não está atento aos números, eu talvez vá relembrar alguns aqui. Ano passado, a incorporadora vendeu 100 milhões de reais. No primeiro semestre de 2019, nós vendemos 100 milhões de reais. No terceiro trimestre, a empresa vendeu 130 milhões de reais. Então, essa inflexão a gente já está percebendo acontecer nos números da empresa, razão essa pela qual a gente voltou a fazer alguns lançamentos nessa área de negócio. Então, nós lançamos o Fasano Cidade Jardim, que é um empreendimento residencial em São Paulo, e mais recentemente nós lançamos o Village, o Boa Vista Village, que é um empreendimento com
4,5 bilhões de reais de VGV. Bom, você mesmo falou, tem vários planos de expansão acontecendo aí. Como que vai ser financiado isso tudo? Como vocês estão fazendo para se financiar? Como que está a alavancagem da empresa nesse momento? A alavancagem está num momento muito confortável, faz pouco mais do que um mês. A companhia concluiu com bastante sucesso um processo de oferta primária de ações, que é aquele processo em que todo o dinheiro vai para o caixa da empresa. Então a gente colocou um pouco mais do que R$500 milhão de capital dentro da empresa, e esse capital foi levantado exatamente para ser utilizado nesse ciclo de crescimento. Então a nossa expectativa é que alguma coisa por volta de uns R$150 milhões seja utilizado na expansão dos shopping centers, que são 3 projetos. É um projeto do Cidade Jardim Shops, que é um projeto que a JHSF desenvolve no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, e que deve ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. Depois tem um processo de duplicação do Catarina Fashion Outlet, que acabou de ganhar um prêmio já no seu 5º ano, né? Como o melhor outlet do Brasil. Isso foi feito pela Abrace, que é a Associação Brasileira das Empresas de Shopping Center. Então a gente vai duplicar esse shopping, um shopping que, apesar de ter sido inaugurado em outubro de 2014, só para a gente colocar em perspectiva, no mês em que aconteceram as eleições de 2014, ele não teve um mês de queda de vendas, exceto o mês de junho de 2018, que foi quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. Não teve vacância, não teve desconto e não teve inadimplência. Então esse shopping já passou por 2 expansões depois da inauguração, e a gente acha que está no momento certo de fazer esse investimento crescendo dos atuais 30 mil metros para 70 mil metros de área bruta locável. E o terceiro investimento, a gente vai fazer uma conversão de uma área de estacionamento do Shopping Cidade Jardim em lojas, construir um estacionamento num terreno vizinho e, além disso, ainda a construção do Hotel Fazano Cidade Jardim. Então, isso aqui vai um pedacinho de uns 150 milhões daquele R$500 bilhão. E depois a gente deixou reservado alguma coisa como 200 milhões como capital de giro para a atividade da incorporadora, que está saindo de quase de uma fase de hibernação, do ponto de vista de lançamento de produtos, e que lançou nos últimos meses aí, um pouco mais do que R$5 bilhões de VGV. O que é o JHSF Labs? O JHSF Labs é uma organização interna que foi feita na JHSF, que tem a ver com todos os projetos de digitalização da empresa. Então, acho que a gente está, como mundo, né, passando por um processo de transformação, de digitalização. Os nossos negócios certamente vão passar por isso. A questão de 1 ano e 2, 3 meses, a gente lançou o CJ Fashion, que foi o primeiro e-commerce de um shopping aqui no Brasil. Esse projeto foi desenvolvido todinho ali dentro de casa. Em setembro desse ano nós lançamos o 2º projeto de digitalização, que é o JHSF Real Estate Sales, que é uma plataforma na qual qualquer um que pode baixar o aplicativo tem um catálogo dos imóveis que a JHSF tem à venda do seu estoque, e através desse aplicativo fazer todo o relacionamento com o corretor. Só que além dessas 2 iniciativas, a gente tem 18 outras iniciativas em andamento, né? Então a gente entendeu que era importante coordenar esse processo dentro de casa, e por isso o JHSF Labs, que tem aí entregas quase que mensais para acontecer. Então, esse é o contexto por trás do Lab. Só por curiosidade, a gente está falando de imóveis de alta renda. Esse alta renda é quanto? Quanto que é um imóvel de alta renda? A gente hoje tem, se a gente pegar os produtos de preço mais baixo na companhia, a gente está falando de terrenos a partir de R$3 milhões, e a gente está falando de apartamentos de 150 metros a partir de 6 milhões. Que tendência tem nesse mercado hoje em dia? O que está despontando de novidade?
Eu acho que o que está despontando de novidade é a praticidade. Acho que as pessoas cada vez mais querem ser práticas com relação a como elas interagem com os seus imóveis. Do nosso lado, isso significa agregação de serviço ao imóvel, né? Então, não precisar se preocupar com a limpeza ou organização da sua casa para esse público tem sido cada vez mais uma dessas tendências. Então, essa agregação de serviços, ela está muito presente, por exemplo, no empreendimento Fazano Cidade Jardim, que ele conta com todo o pacote de hospitalidade de um hotel. Então, ele vai ter concierge, ele vai ter uma série de... É um apartamento, mas com todos os serviços incluídos, né? É o seu apartamento do dia a dia, mas com um cuidado como se você estivesse num hotel, não só com o seu apartamento, mas com você também morador. Então, o empreendimento tem spa, ele tem uma série de pontos que a gente foi juntando para fazer com que o seu dia a dia seja mais prazeroso. Entendi. Vamos para as perguntas aqui do Twitter. O Cláudio Silva perguntou como vão as vendas do Fazano de Nova York e quais os planos de expansão do CJ Fashion. As vendas do Fazano Nova York começaram agora no mês de dezembro de 2019. Elas estão indo até um pouquinho além em termos de velocidade com aquilo que a gente estava esperando. Desculpe, qual é a sequência da pergunta dele? Planos de expansão para o CJ Fashion. O CJ Fashion ele se expande com uma velocidade boa. Nós, quando lançamos o CJ Fashion há um ano atrás, ele tinha pouco mais do que 50 ou 60 marcas. A gente deve fechar esse ano com mais do que 300 marcas. Se a gente olhar o indicador de Black Friday, a Black Friday desse ano foi 1.380% maior do que a do ano passado. Com um crescimento do número de pedidos de 640%. Então, praticamente multiplicou por 6 o número de pedidos e o pedido médio cresceu 2 vezes. Então, se a gente continuar nesse ritmo de expansão, a gente vai estar muito feliz. Outra pergunta, quantos % da capacidade do aeroporto Catarina estão alugados? A gente deve ter hoje alguma coisa entre 30% a 40% que está já com contrato assinado ou com pré-contratos, né? Só para a gente se organizar no tempo, o aeroporto foi inaugurado ontem, literalmente, né? Então, a gente está gravando isso aqui dia 18, hoje é dia 17. 17, isso. Né? Então, foi inaugurado ontem. E durante a inauguração a gente teve uma procura bastante grande, não só de proprietários de aeronaves que não tinham visitado ainda o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, como também de alguns pilotos. E hoje eu sei que o time comercial está trabalhando aí a 1000 por hora, no sentido de atender todas as demandas de informação para que eventualmente mais clientes passem a ter os seus aviões lá conosco. Legal. Quais as maiores dificuldades da empresa nesse momento? Acho que uma dificuldade, não sei nem se a palavra correta é dificuldade, mas aquilo desafios, que... assim. eu prefiro o desafio. Acho que o nosso desafio hoje é um desafio de como manter esse time que está trabalhando tão bem de 2.200 pessoas alinhado com os objetivos da empresa. Então a gente tem uma busca aí diária para fazer o alinhamento das pessoas com os valores, né? Então, só lembrando, a gente coloca o cliente como o centro das nossas atenções. Então, tem uma frase que eu particularmente gosto bastante na cultura da JHSF, que diz que o cliente é a razão da nossa existência, e é um E maiúsculo. Então, acho que isso coloca de uma maneira muito clara para quem é que a gente trabalha. Então, o nosso cliente tem que estar satisfeito. E para que ele esteja satisfeito, a gente tem que ter uma cabeça bastante organizada de entregar as coisas com qualidade e com excelência. A qualidade e excelência num patamar de sistematicamente causar um impacto positivo no cliente, de que ele esteja surpreso com aquilo que ele está recebendo. Então, foi muito interessante durante a inauguração do aeroporto, isso é praticamente recorrente com todos os produtos que a gente lança,
que as pessoas chegam e ficam surpresas com o que elas estão vendo lá do ponto de vista de qualidade, de excelência naquele produto que está sendo entregue. Então, essa busca constante é o que a gente tem que fazer com que o time fique alinhado. Então, é o cliente, é a parte de inovação e de criatividade, é a parte de trabalhar a modernidade junto com tradição, é a parte de sustentabilidade no seu sentido aqui mais amplo, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade nas relações que a empresa tem. Então, a gente promove dentro da empresa um ambiente bastante diverso, né? Do ponto de vista de força de trabalho, mais ou menos meio a meio, para não dizer cravado meio a meio, entre homens e mulheres, né? E a empresa acredita muito que a diversidade, ela traz maneiras complementares das pessoas verem os mesmos problemas, e se elas são complementares, elas se somam, e a gente gosta dessa parte de somar pontos de vista para produzir um serviço ou um produto de melhor qualidade e de maior excelência, e você vai retroalimentando essa temática toda. Sem dúvida. Thiago, para finalizar, quão otimistas vocês estão com 2020? Imagino que bastante, porque está cheio de plano de expansão aí. Eu prefiro se chamar de realista, né? Acho que dentro da realidade do que nós estamos vendo, a gente tem que olhar de forma positiva para 2020, né? Então, a economia tem dado sinais progressivos de melhora. Os nossos clientes têm dado sinais progressivos no sentido de consumir os nossos produtos e serviços. Eu acho que isso alimenta para a gente uma visão de que o ano de 2020 deve ser um bom ano para a companhia. Então, a gente tem que deixar aí o time bastante azeitado, bastante focado em seguir fazendo o bom trabalho que a gente vem fazendo aí já há 50 anos e procurando sempre estar se superando com relação àquilo que a gente acha que já tinha feito de melhor. Legal. Muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de curtir o canal, se inscrever, compartilhar os vídeos. Até mais!